Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto dessa quinta-feira, dia 30 de abril de 2020. Eu peço, irmãos, que abram as Bíblias nos Salmos 46. Eu vou ler aqui com os irmãos a partir do primeiro verso. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Amado Deus, te damos graças por mais um dia de culto. Te louvamos, bendizemos o teu nome, rendemos graças a ti, ó Pai. É com humildade e reverência que entramos na tua presença, Senhor, e dando a ti as ações de graça, Senhor, por todos os teus cuidados para conosco. Pai amado, mesmo em meio, Senhor Deus, a tantos dias ruins, Pai amado, o Senhor tem nos preservado com vida, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa casa. Seja, ó Senhor, a tua mão sobre nós todos os dias. Perdoa os nossos pecados, transpassa as nossas culpas, nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda a nos mantermos firmes na caminhada, a não olhar para trás, a não olhar para o vento que sopra, a não olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas que os nossos olhos sejam postos, Senhor Deus, no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, te pedimos, abençoa-nos, ó Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora um louvor, irmãos? Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. É fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvado seja Deus. Vamos passar agora, né, irmãos, para a ministração aqui da palavra. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e nós vamos ler e meditar neste culto, né? A parábola do grão de mostarda. Então nós vamos ler Marcos 4, capítulo 4, versículo 30 até o 32. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce, se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, fala ao coração da tua igreja, Senhor Deus, neste momento. Fala ao coração deste irmão, desta irmã, que recebe nesta hora, Pai amado, esta palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai amado, que esse pequeno grão de mostarda, que é a tua palavra, produza, Senhor Deus, frutos, Senhor Deus. Produza, Senhor Deus, algo poderoso nessas vidas, Pai amado. Algo que seja transformador, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai amado, que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Senhor Deus, assim como a chuva que cai e molha a terra e produz, Senhor Deus, vida, assim seja a tua palavra nesses corações, neste dia. Pai amado, usa o teu servo, vaso de barro, a honra e a glória pertence a ti. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de falar ao coração dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero
Assim como eu falei alguns dias atrás sobre a parábola do semeador, o Senhor Jesus ele ensinava por meio de parábolas. E isso não era por acaso, isso não era algo assim aleatório. Bom, um dos motivos de Jesus falar por meio de parábolas era falar ao coração das pessoas das coisas que são palpáveis, das coisas que são visíveis, das coisas que eles conheciam da cultura daquela sociedade judaica da época. E algo que fosse de fácil compreensão. Então, irmãos, isso tudo nos leva a crer que o Evangelho é algo simples, irmãos. E é para os simples também. Porque nós vemos que, independente do grau de instrução, nós vemos pessoas que são usadas na obra de Deus, são usadas com poder, com autoridade para falar do seu amor, da sua graça. Mas tinha um detalhe, né, irmãos, também, falar em parábolas era para que alguns, né, principalmente os religiosos da época, para que quando eles recebessem, vendo não visse, ouvindo não ouvisse e nem compreendesse. Então a parábola também ela tinha essa finalidade. Com relação à parábola de hoje, dessa passagem, a semente de mostarda é a menor de todas as sementes. E era comum, né? Naquela sociedade, era tipo um provérbio popular. Quando eles queriam se referir a algo muito pequeno, eles falavam assim, pequeno como um grão de mostarda. Porque de fato, ela é a menor semente de todas as hortaliças. E assim também é a palavra de Deus, irmãos. Ela chega na nossa vida em pequenas doses, pequenininha. Quando nós somos alcançados pelo seu poder, pela sua graça, tudo às vezes vem muito devagarzinho, né? Bem pequenininho, mas quando a palavra ela começa a crescer na nossa vida, nós vemos transformação. Porque essas sementes que são lançadas, elas não vão ficar como pequenas sementes para sempre. Existe um ciclo a ser cumprido. Em determinado momento, elas vão brotar, crescer, florescer, frutificar. Algumas produzem apenas uma folhagem, como aqui é a mostarda. E este é o poder do Evangelho em nós. É um poder para transformar e para que também nós, irmãos, possamos produzir frutos. Pensa bem, em determinados momentos nós temos, na verdade, a oportunidade de falar do amor de Deus para uma pessoa. E naquele momento, nós podemos até pensar que aquela palavra que está sendo lhe falada é pouca. Que talvez nós precisássemos de mais tempo, que nós precisássemos de dias explicando as coisas de Deus para aquela pessoa. Porque tamanho o desejo que há no nosso coração de ver aquela pessoa que está ali recebendo a palavra sendo transformada, sendo curada, sendo restaurada. Mas esse tempo, ele não é nosso. A semente, ela não é nossa. Porque, na verdade, essa semente que ali é lançada é a palavra de Deus e não a nossa palavra. É só voltar para nós mesmos. Quantos de nós aqui
fomos alcançados na primeira vez? Quem pode dizer, fala assim, olha, eu ouvi de primeira e fui? Certamente nós relutamos, nós também demoramos a aceitar. Mas essa semente que caiu aqui no coração, ela produziu frutos, ela cresceu, ela floresceu. E hoje nós estamos aqui na Igreja do Senhor Jesus para falar do seu amor e da sua graça. E me lembrando aqui dessa parábola, eu estava me lembrando da história da nossa igreja. Tá aqui, né, irmãos? Quem não conhece, né, a história da Igreja Evangélica Promessa de Jesus, nosso amado Bispo Ivan, ele escreveu, né, aqui de memória o histórico da nossa igreja. E é importante que você conheça. E eu estava lendo aqui, né, a história da nossa igreja. E a nossa igreja, a Promessa de Jesus, ela começou assim, né, irmãos, como um grão de mostarda. E lá na década de 60, os irmãos buscando, né, como o nosso amado Bispo João sempre costuma dizer, não basta ler a Bíblia, tem que examinar as Escrituras, tem que se aprofundar. E os irmãos buscando, né, na leitura, na palavra, se aprofundando, eles queriam a promessa, irmãos, do batismo com o Espírito Santo. E esse corpo, irmãos, ele foi crescendo. E ali estava a pequena semente de mostarda da nossa igreja. E ela foi plantada no coração de alguns irmãos. O nosso Bispo Ivan, ele narra aqui nesse histórico da igreja, como que todas as coisas foram acontecendo, como ele conheceu os irmãos, como ele se juntou aos irmãos, as idas e vindas, né? Até que a igreja se consolidasse. Isso lá, a nossa igreja, o histórico dela remonta, né, à década de 60. Fundada em Cartório em 1984. Mas começou muitos anos antes. E foi um trabalho de muitas pessoas. E aqui hoje estamos nós, irmãos, porque aquela pequena semente, ela cresceu, ela produziu ramos, e esses ramos hoje estão espalhados em algumas cidades aqui da região sudeste. E nós, um belo dia, nos abrigamos à sombra dessa mostardeira, desse pé de mostarda. Ouvimos a palavra, chegamos aqui abatidos, destruídos, alguns com relacionamento frustrado. Cada um tem uma história de conversão. Alguns dias atrás eu estava ouvindo, né, o testemunho do nosso amado Bispo Aloísio e fiquei, né, lembrando de todas as coisas, porque não é a primeira vez que eu ouço, né, o testemunho do irmão, mas é sempre bom para nos trazer à memória a obra de Deus na vida de cada um. Ninguém chegou aqui pronto. Todos aqui certamente têm a sua história, têm a sua experiência para contar. Mas aqui estamos hoje, irmãos, todos nós abrigados, né, nessas folhagens, que é a nossa igreja. E eu louvo a Deus pelo trabalho, né, que foi feito, né, ao longo desses anos. Louvo a Deus pela vida do nosso Bispo Ivan e pela perseverança que ele teve, porque quando nós seguimos aqui para a parte onde ele saía da cidade de Lorena para vir aqui a Volta Redonda ou para ir a Itaiandu para pregar, certamente, irmãos, que não é uma tarefa simples.
tinha o seu desgaste físico, tinha uma série de barreiras para serem superadas. Mas devido a essa perseverança, hoje a igreja está aqui firme, né? Como ele mesmo descreve, uma igreja que preserva, né, a doutrina do Senhor, não a doutrina de homens, irmãos, mas a doutrina, a palavra de Deus, uma igreja que prima por isso. E é maravilhoso poder hoje também fazer parte, e você também faz parte desse trabalho. Quando você abre a tua boca, quando você é usado, quando você se deixa usar por Deus e fala do amor do Senhor para alguém, você está pegando essa sementinha de mostarda também, está semeando e está jogando. Não importa, irmãos, se hoje na tua casa é só você, porque eu, assim como muitos, eu fui o primeiro da minha casa. E eu até hoje, eu oro e peço a Deus pela conversão de algumas pessoas da minha família. Mas eu sei que Deus não me chamou para falar do amor dele apenas para minha família, mas me chamou para falar do amor de Deus, do amor dele para outras pessoas. E aqui estamos nós falando hoje ao coração dos irmãos. Certamente que como esse vídeo ele é disponibilizado no nosso canal no YouTube, pode ser que ele não fique restrito apenas aos membros da nossa igreja, mas ele chegue a outras pessoas. Ele chegue a pessoas que ainda não experimentaram o amor de Deus, ou se experimentaram, hoje estão fora da presença de Deus. E a minha oração é que, para aquelas vidas que ainda não foram alcançadas, que essa semente de mostarda, essa semente pequenininha, o reino de Deus, ela chegue no teu coração e que ela cresça, que ela produza frutos, que ela produza resultados. Para aquele irmão que no decorrer do caminho deixou o cansaço, deixou outras coisas tomarem conta da sua vida e hoje parece que está no deserto, que essa semente também chegue ao teu coração e que você volte para os caminhos do Senhor Jesus. E lembre-se, para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está firme na presença do Senhor, não desista, não se deixe abater, ainda que você às vezes olhe assim: Senhor, sou apenas eu, mas através da tua vida, o Senhor vai fazer uma obra na vida de outras pessoas. Nosso chamado no Senhor não é em vão. Então não se deixe abater por estar só, não se deixe abater por ser pequeno, porque é só nos lembrarmos, irmãos, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então não se preocupe com o fato de ter limitações, porque grandes homens de Deus falaram das suas limitações ao Senhor. Isaías disse ao Senhor: eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele não se achava digno para fazer. Moisés, quando chamado, quando falava o Senhor no meio da sarça, quando o Senhor falava com ele no meio da sarça ardente, ele dizia assim: mas quem sou eu, né, para ir até Faraó? O que eu vou falar? Deus falou assim: diga a ele que o eu sou, diga ao povo que o eu sou te enviou. O que nós aprendemos com tudo isso, irmãos? Que
essa obra é de Deus e que nós somos aqui instrumentos na mão dele. Sejamos nós pequenos, sejamos nós, ainda que aos olhos de muitos até mesmo visto como insignificantes, mas aos olhos de Deus, cada um de nós tem o seu devido valor. Fica com essa palavra, irmãos, em nome de Jesus. O grão de mostarda pode ser pequeno, mas a obra que ele vai produzir, a hortaliça que ele vai produzir, será muito maior do que a sua semente. Amém? Vamos orar e encerrar o nosso culto. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra e dirigindo aos irmãos, Senhor Deus, o que o Senhor coloca hoje no nosso coração. Obrigado, Pai amado, por esta oportunidade, que vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder da Tua palavra. Que a Tua mão forte e poderosa abençoe famílias, abençoe as despensas dos irmãos, abençoe suas finanças, Pai amado, em dias, Senhor, de grande tribulação, em dias de grande dificuldade que esse que nós estamos vivendo. Mas que a Tua mão forte e poderosa abençoe a vida dos Teus servos e das Tuas servas. Que o Senhor os preserve, Senhor Deus, bem como suas famílias, com saúde, em nome de Jesus, Pai. Que o mal não chegue aos seus lares. Abençoa, Senhor Deus, os nossos bispos, os nossos pastores, evangelistas, diáconos, obreiros, a cada irmão, a cada irmã, Senhor Deus, da Tua igreja, ao nosso grupo de irmãs da igreja que oram, que buscam ao Senhor nesses dias. Abençoa as nossas crianças, os nossos jovens, sejam todos guardados à sombra das Tuas asas. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por este momento de culto, que vidas sejam alcançadas, ó Senhor Deus, pela Tua palavra. É o que nós pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre a vida dos irmãos, das suas famílias e de toda a igreja do Senhor Jesus na face da terra, não somente neste dia, mas por toda a eternidade. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus.